todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal de YouTube dos Jogos do Mundo, desta vez sobre mais uma expansão de Carcassonne. Bem, hoje então temos para vocês uma mini expansão especial, saída em 2020, que é aqui a expansão das metades de Carcassonne. No fundo, se vocês repararem, são aqui estes triângulozinhos que nós vemos aqui e que são no fundo metades de uma peça regular de Carcassonne, como se pode ver aqui também, por isso constitui duas metades, constitui uma das peças normais. E pode parecer assim um bocadinho estranho como é que de repente temos estas peças, mas como vão ver aqui, este tipo de peças vai dar aqui uma outra imagem, digamos, visão ao próprio jogo, porque o jogo vai no fundo ter deixa de ser tão quadrado, se assim podemos dizer, e passa aqui a ter outro tipo de expansão na própria mesa. Bem, como é que funciona? Isto são 24 peças, existem 4 peças que vêm também iguais, ou seja, fazem parte destas de 24 a 4, que pertencem no fundo a outras expansões, nós vamos aqui falar delas, que é a expansão dos ciclos mágicos, também das colinas, como vemos aqui também, também das vinhas, se não estamos em erro, exatamente. Aqui também é outra, e aqui também das ovelhas e dos pastores. Pronto, são elementos que no fundo poderão ser utilizados, nós vamos pô-las aqui de parte no âmbito aqui deste jogo. Todas as outras 20 peças que aqui estão, no fundo, podem ser jogadas com o jogo normal, que é o que nós temos aqui. Vamos fazer aqui uma pequena simulação para 2 jogadores. No fundo o que se faz é baralham-se as peças, e cada jogador vai ficar com 3 peças. No fundo escolhe ao calhas. Vamos imaginar, por exemplo, este jogador pode ficar com esta aqui também, podemos pô-las aqui só para percebermos a ideia, com esta peça e, por exemplo, com esta. E aqui o jogador branco, por exemplo, pode ficar com estas duas peças assim. Estas 3, aliás. Pronto, vamos aqui imaginar aqui a ideia. Pronto. O que é que agora vai acontecer? As outras peças não são jogadas. Se tivéssemos mais jogadores, cada jogador escolhia 3 peças na mesma. É o que vai ser usado durante o jogo. As outras são postas de parte. E depois o que acontece é que o jogador, na sua vez, poderá, quando vai jogar, pode jogar uma das peças aqui do meio, pode ir buscar, ou então pode jogar uma das suas se for conveniente. Vamos aqui fazer a simulação do jogo. Por exemplo, temos aqui a peça original. Vamos começar aqui com o laranja. Por exemplo, o laranja pode colocar aqui, vai colocar aqui o seu meeple, naturalmente. Agora, em vez do jogador branco, o branco, por exemplo, pode colocar aqui a peça, este é o jogador aqui também, por exemplo. Agora, em vez do jogador, aqui vai ser possível alguma coisa. Vamos fazer essa simulação. Por exemplo, em vez agora do jogador laranja. Reparem como ele tem aqui esta peça, que tem um lado de caminho e que um lado de cidade. Pronto, o que é que ele pode aqui fazer? E esta também, aliás, estas duas, esta aqui também tem o lado de cidade. Faça ao jogo como está, ele pode então, em vez de usar uma das peças, vai buscar uma das suas metades e coloca para ganhar aqui neste caso 4 pontos. O que é que aqui isto quer dizer? Quer dizer que do ponto de vista aqui de funcionamento aqui do jogo, esta peça fica aqui agora, vai dar aqui uma outra dimensão visual aqui à própria mesa, e o jogador, claro, recupera o seu meeple, deixa agora ter mais, não vai buscar outro, atenção, usa apenas estes 3 ao longo do jogo. E o jogo vai prosseguir a partir daí, por isso não há aqui grandes mudanças. É importante perceber que não se pode pôr uma peça de qualquer maneira. Por exemplo, vamos agora pôr aqui o jogador branco. Vamos imaginar que, por exemplo, ele queria agora utilizar aqui uma das peças que tinha. Por exemplo, reparem como esta peça aqui, que tem um lado de caminho e um lado de cidade, por exemplo, se ele quisesse, podia ser utilizada assim, desta forma. Ou seja, ligo aqui o caminho, aqui não há problema de ficar neste momento em branco, porque isto depois poderá ser completado por outra peça ou até não ser completado, pura e simplesmente. Mas só para se perceber que, neste caso, dava para fazer. É claro que, por exemplo, de outra forma não daria, nunca daria para pôr assim, por exemplo, naturalmente, não há aqui ligação nenhuma. E, por exemplo, é importante perceber-se que, neste caso, por exemplo, isto aqui era possível, como estão a ver, esta parte aqui, a fazer esta ligação, que continua com a peça. Reparem como, por exemplo, esta peça com o caminho não pode nunca ser colocada assim, porque assim vai atrapalhar o outro jogo, o jogo no geral. Por isso as peças estão, todos os quadrados, digamos assim, do jogo têm de ser colocados de forma adequada, assim como as metades, de forma a poder, no fundo, manter a linha do jogo. Contudo, ele pode ir para o outro lado. Isto é que eu acho que é interessante aqui, precisamente no jogo. Vamos imaginar, por exemplo, aqui outro jogador. Aqui tínhamos visto, era aqui a vez do jogador laranja, se não estamos em erro. Tínhamos aqui o laranja, o jogador branco, aqui agora o jogador branco outra vez. Por exemplo, ele pode, de facto, imaginem fazer algo do género, assim. Coloca o seu meeple aqui, ganha 2 pontos, por exemplo, e recupera novamente o meeple. Estão a ver? O jogo pode continuar. Por exemplo, o jogador laranja pode, por exemplo, fazer assim. Põe aqui o seu meeple também. Agora, a vez do jogador branco, por exemplo, tem aqui uma curva. Pode, por exemplo, se quiser pôr assim também. Ou aqui deste lado, talvez. Aliás, já tem ali também. Por exemplo, agora o jogador laranja, olhando para o cenário, muito bem. O que é que ele pode agora fazer? Pode voltar a usar um dos seus triângulos. Reparem como este aqui é perfeitamente possível de colocar assim também. Coloca aqui, ganha 4 pontos
E continua. Quando é que estas peças acabam por ser importantes? Nomeadamente em certos momentos em que o jogo pode estar bloqueado e é preciso algo para fechar, nomeadamente para fechar uma determinada cidade e nunca mais sai aquela peça. Por isso, estas peças aqui funcionam um bocadinho como desbloqueadores em alguns momentos do jogo. Daí a validade que elas acabam por ter e dão ali uma outra visão também ao próprio jogo. E no fundo é assim, como vocês viram, colocar a peça apenas 3 para o jogador, fechar os elementos, colocar a meeple e depois pontuar como normalmente também. Por isso não faz assim grande mudança em relação ao jogo base. E assim, aqui as novidades de Carcassonne, já sabem, podem consultar o nosso site, na nossa página no YouTube, com todos os vídeos sobre todas as expansões de Carcassonne e vão sempre estando a par de todas as novidades sobre este grande jogo, este Eurogame. Fiquem bem, até à próxima.